Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui à nossa parte 2 do estudo do momento de torção, nós vamos ver aqui mais algumas fórmulas que nós vamos precisar para chegar no valor do diâmetro do eixo sujeito ao esforço de torção. Então, nós temos aqui à direita, aqui nessa parte amarela, né? Aqui ó, o símbolo de tensão admissível do material. Tensão admissível é uma resistência interna que cada material tem, né? Quando o material é mais duro, ele tem uma tensão admissível maior. Quando ele é mais macio, ele tem uma tensão admissível menor. É um valor numérico que a unidade é MPa, megapascal. Esse valor de tensão admissível, o engenheiro supervisor sempre passa para o técnico baseado numa tabela que ele consulta. E a tensão de ruptura, abreviada aqui pelo o símbolo sigma e as iniciais RUP, é um valor também relativo a um material a ser usado, tipo lá o aço, carbono, o aço liga, que também o engenheiro consulta uma tabela e passa para o técnico. Mas às vezes o técnico tem que também pesquisar esse valor numa tabela de um livro de resistentes de materiais. Então, nós temos aqui uma fórmula do coeficiente de segurança, o KS, que nós já tínhamos visto. Se nós tivermos que calcular o KS, coeficiente de segurança, é a tensão de ruptura dividido pelo valor da tensão admissível. Mas o KS também, o engenheiro supervisor geralmente passa para o técnico. E tem um outro valor também, o WT, aqui olhando do lado amarelo, é o módulo de resistência, à torção, dado em milímetros cúbicos. Mas esse valor também, na realidade, é o valor do momento de torção dividido pelo valor da tensão admissível, que a gente já usa direto na fórmula. Então, na realidade, a fórmula principal para nós é essa aqui de baixo. Ela é a principal, não precisa nem de preocupar com essas duas aqui de cima, porque as duas aqui de cima já estão embutidas nessa aqui. Essa fórmula aqui de baixo é a fórmula para calcular o diâmetro do eixo sujeito ao esforço de torção. Olhando aqui do lado amarelo, o D é o diâmetro do eixo, que vai ser dado em milímetros. O 16 é um número constante utilizado para igualar as unidades, né, de acordo com o sistema internacional, que a unidade de momento de torção é diferente da unidade de tensão admissível. Então, a constante 16 vai igualar essas unidades, para dar tudo em milímetros no final. E o π, 3,14, é aquele que a gente conhece da matemática. Então, como é que fica a fórmula? Essa aqui é fundamental para nós fazermos o cálculo do diâmetro quando estiver lá na situação de projeto mecânico. Olha lá, diâmetro é raiz cúbica, observa que não é raiz quadrada, é raiz cúbica, da constante 16 vezes o momento de torção, dividido pelo π, vezes a tensão admissível. Então, o momento de torção a gente calcula pelaquela fórmula que nós vimos anteriormente, e a tensão admissível é o valor que o engenheiro passa para nós. Bom, nós vamos ver aqui um exercício 1, que é um exercício simples de aplicação aqui do momento de torção. Então, aqui vamos ler aqui, ó, projetar o diâmetro D de um eixo maciço indicado no desenho abaixo. É o desenho de uma manivela. Sabemos que o material utilizado é um aço SAE 1045. Aço SAE 1045 é um aço que não é nem muito macio nem muito duro, ele é um aço intermediário. É o aço que a gente usa para fazer um martelo, para fazer um alicate, né? Esse aço possui uma tensão admissível de 400 MPa. Esse valor o engenheiro está passando para o técnico. E deverá ser acionado, a manivela, né, deverá ser acionada com uma força de 1.100 newtons. Então vamos ver o desenho aqui que o engenheiro passou para nós, um esboço. Nós temos aqui, né, como se fosse uma parte fixa, aqui uma coluna, uma parede, né? E tem aqui o diâmetro que nós queremos calcular. E tem uma manivela aqui, tá vendo? Uma manivela que vai ser girada aqui. A hora que gira essa manivela, vai girar esse eixo, que vai girar um mecanismo aqui que não importa para nós aqui qual que é, que nem apareceu na figura. Então vai ser feita uma força aqui de 800 newton, né? Girando essa manivela, que tem um raio, né? Que é um braço de 280 milímetros. Esse giro aqui na manivela, o exercício não especificou. Pode ser através manualmente de um operador, pode ser de um sistema pneumático, né, com ar comprimido. Então aqui, ó, aqui são os dados do enunciado. A força aplicada 1.100 newtons, o raio ali da distância, o raio da manivela ali 280 milímetros, a tensão admissível que o engenheiro deu de acordo com o material, o aço SAE 1045, né, foi de 400
MPa, que significa megapascal, e nós temos que calcular o momento de torção e o diâmetro. Então, aqui na solução desse exercício, vamos ver o primeiro passo. Então, observem que aquele desenho que nós vimos ali no slide anterior é um mecanismo sem motor, né? Não tem motor elétrico ali, né? É só um movimento que vai ser sem motor. Então, para a gente fazer o cálculo do momento de torção quando não tem motor, é aquela forma que nós já vimos aqui, ó. Momento de torção é a força aplicada vezes o raio da manivela. Então, a força aplicada lá, olha aqui no quadradinho do outro lado, foi de 1.100 newtons, que o problema nos falou lá no enunciado. Então, 1.100 newtons é a força, vezes o raio, que é 280 milímetros. Então, fazendo a multiplicação, né, na calculadora, 1.100 vezes 280, a gente vai ter 308.000 newtons vezes milímetros. Newton vezes milímetros é a unidade de momento de torção, tá? Sempre vai ser newton vezes milímetros. Então, nós achamos o momento de torção. Mas o problema não pediu para nós o momento de torção, pediu o diâmetro do eixo. Então, agora nós temos que aplicar aquela fórmula da raiz cúbica para achar o diâmetro do eixo. Então, aqui no segundo passo, nós vamos já calcular o diâmetro do eixo. Olha aqui, é aquela fórmula que nós já tínhamos visto antes. Ó. Diâmetro do eixo é igual a raiz cúbica de 16 vezes o momento de torção, dividido pelo π, multiplicado pela tensão admissível. O momento de torção nós calculamos, né, deu 308.000 lá no slide anterior, e a tensão admissível o problema nos deu, que foi o 400 MPa. Então, substituindo aqui os valores, olha aqui, ó, diâmetro é igual a raiz cúbica de 16 vezes o momento de torção que nós calculamos, 308.000, dividido pelo π, vezes a tensão admissível, que foi de 400. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, né, 16 vezes 308.000, dividido por π vezes 400, nós vamos achar 3.923,56. Aqui eu simplifiquei, porque essa conta aqui a gente faz na calculadora. Agora nós temos que extrair a raiz cúbica disso. E esse aqui, muitas vezes, que é o problema, porque a raiz quadrada, às vezes a gente até lembra lá da época do ensino médio, do ensino fundamental. Mas raiz cúbica não é muito comum. Então, e nem toda calculadora que a gente tem faz raiz cúbica. E cada calculadora tem uma forma diferente de fazer raiz cúbica. Então, cada um de vocês aí tem uma calculadora, mas vai ter um jeito diferente. Então, extraindo a raiz cúbica aqui, dá 15,77. Depois eu vou explicar como é que a gente faz a raiz cúbica. 15,77, que é 15 vezes 15 vezes 15, né? Mas aqui deu um número que não foi inteiro. E quando a gente está calculando o diâmetro, para facilitar lá no projeto, o diâmetro sempre tem que ser um número par. Então, aqui a gente vai arredondar o 15,77 pelo número inteiro mais próximo, mas para cima, que vai ser 16. Então, o diâmetro do eixo vai ser 16 milímetros, que o problema pediu. Agora, o problema maior que eu disse para vocês é o cálculo da raiz cúbica, que muitas vezes, né, você já esqueceu lá do ensino fundamental, né? Então, para isso, até a calculadora, às vezes, fica complicado, porque cada calculadora, como eu disse, faz de um jeito. Então, o melhor jeito de fazer é lá no computador, fazer no Excel. Você abre lá no pacote Office o Excel, e lá no Excel nós vamos fazer isso aqui em 10 segundos, essa raiz cúbica. Bom, então aqui extrair a raiz cúbica usando lá o Excel, lá do pacote Office, né? Então a gente abre o Excel lá, né? No pacote Office, e o Excel é aqui, ó, eu coloquei uma orientação aqui em azul. Inserir no espaço A1, esse espaço chama célula, tá vendo aqui em cima? O espaço A, aqui ó, a coluna A, na linha 1, que a gente fala A1. Então lá nessa linha 1, nesse pedacinho que tá aqui, que eu estou passando aqui a bolinha vermelha, vocês vão inserir a seguinte fórmula: igual 3923,56, que é o número que a gente quer, a raiz cúbica, acento circunflexo, você digita lá no teclado, aquele acento circunflexo, parênteses, 1 dividido por 3, fecha o parênteses. Então, vamos ver aqui, olha lá em cima, tá pequenininho, né? Igual 3923,56, o acento circunflexo, parênteses, 1, barra 3, fecha o parênteses, né? Então, aqui, ó, igual 3923,56, acento circunflexo, parênteses, 1,
barra 3, fecha o parênteses. E nós vamos clicar no Enter. Já vai dar o valor para nós prontinho da raiz cúbica. Agora vamos supor que a raiz cúbica é de um outro número, no outro cálculo que você está fazendo. No lugar desse número preto aqui, você vai digitar o número que você quer calcular a raiz cúbica. Então é só digitar isso aqui, clicar o Enter, não vai dar nem, eu falei 10 segundos, mas nem 5 segundos, né? Você já tem o valor aqui, ó, 15,77224, porque o Excel já dá vários números depois da vírgula aqui, mas 2 casas depois da vírgula tá bom. Então lá no Excel é a maneira mais rápida de você fazer o cálculo da raiz cúbica, em vez de fazer na mão ou de fazer numa calculadora. Então aqui, né, nós encerramos essa parte aqui, que foi um exemplo da aplicação do cálculo do diâmetro num projeto, num mecanismo que não tem motor.